Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, aqui de Paranaguá, e eu gostaria muito de dar uma palavra para vocês, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje, preste bem atenção, está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, vamos começar a ler no versículo 22, 14 e 22 de Mateus. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ori canta lá baixuri canta lá manai. Que palavra é essa? Sabe, irmãos, o que me chamou mais atenção aqui foi que quando eles viram que era Jesus, e Pedro viu que era Jesus que estava andando sobre o mar, ele falou assim: Mestre, eu também quero ir. Daí ele falou assim: Então vem, vem. E ele foi, irmão, ele andou. Mas o que aqui a palavra assim que me chama muita atenção nesse momento aqui, ó, é a fé que esse homem teve de sair do barco, andar sobre o mar. Só que teve uma coisa, diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Irmãos, levando para a nossa vida aqui cotidiana, do nosso dia a dia, muitas vezes somos assim como Pedro. Muitas vezes nós queremos assim avançar na nossa vida espiritual. Começamos a orar mais, começamos a jejuar mais, começamos a estudar bastante a palavra e nós nos jogamos mesmo no sobrenatural. Porque ali o apóstolo Pedro, ele estava andando no sobrenatural. Irmãos, nós temos que aprender a andar no sobrenatural. E esse homem, ele conseguiu, mesmo que ele tenha afundado, mas ele foi o único homem da terra que conseguiu andar sobre as águas. Jesus é o Filho de Deus, ele conseguia andar sobre as águas. Mas Pedro era um homem comum. Jesus, ele tinha ali assim, aquela bênção assim, da glória, a unção e o poder por ser Filho de Deus. E ali ele fazia prodígios, milagres e maravilha. Mas Pedro, quem que era? Pedro era um pescador. E Pedro era um homem normal. É isso que eu quero falar. Normal, igual aos outros homens. Mas mesmo ele sendo normal, ele teve uma fé inabalável. Porque quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele falou: também quero. Se o Senhor está andando sobre as águas, eu também quero. A fé dele foi tão grande que ele andou, irmãos. Andou sobre as águas. Mas quando veio o vento começou a bater nele, sentiu medo, e ali, quando veio o medo, ele começou a afundar. Sabe o que o Senhor me fala sobre essa palavra? Ele me fala o seguinte: muitas vezes o Senhor quer mesmo que eu e você, a gente ande no sobrenatural. O Senhor quer que a gente viva o sobrenatural. O Senhor quer que a gente mergulhe nas águas purificadoras. Nós temos que mergulhar e nós temos que andar no sobrenatural. Mas quando começamos, irmão, quando começamos a se entregar mais, se entregamos mais para a oração, se entregamos mais para a leitura da palavra, o jejum, então o que acontece? Começa a vir o vento,
o vento começa a soprar. Sabe por quê? Porque quando você não está orando, quando você não está jejuando, quando você não está lendo a Bíblia, quando você não está se entregando para Jesus, o diabo ele fica ali quietinho, Satanás fica quieto. Sabe por quê? Porque você não está incomodando o reino das trevas. Mas quando você começa a orar, se você, vamos supor, orava só 5 minutos. Ah, Pai, obrigado por esse dia. E daí você está cansado, já se joga na cama. Ou senão você fala, obrigado, Senhor, por essa refeição. Se a tua oração é só essa, você não está mergulhando. Você não está andando no sobrenatural. Mas quando você começa a orar, começa com 15 minutos, depois vai para meia hora, depois meia hora já não é mais suficiente, você quer mais, você começa a sentir fome, você começa a sentir desejo, aí você começa a orar mais, vai para uma hora de oração, você começa a ler a palavra, no começo é cansativo, mas depois você é tomado pelo Espírito de Deus e a palavra se torna um alimento gostoso para você e você vai comendo a palavra, começa a jejuar pouquinho, depois quer jejuar mais. Quando você entra numa dimensão espiritual assim, e você sobe de nível espiritual, então você começa a provocar o inferno. O inferno começa a se irritar contra você. E daí começa a vir o vento, começa a vir as tempestades, começa a vir os problemas e as dificuldades para as nossas vidas, começa a vir um monte de coisa. Mas só que tem uma coisa, o Senhor, ele diz que nós temos que resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir nesse momento. Nesse momento nós temos que colocar toda a nossa fé em prática. E nós temos que crer. Porque olha só o que aconteceu aqui. Jesus repreendeu a Pedro. Olha só o que aconteceu aqui. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidasses? O Senhor, quando viu que Pedro estava ali se afundando e Pedro começou a clamar, Senhor, me socorre, ele foi lá e estendeu as mãos. Mas ele repreendeu, ele estendeu as mãos, segurou na mão de Pedro, tirou ele ali, que ele estava afundando, ajudou ele, salvou ele, mas falou bem assim, homem de pouca fé, por que duvidasses? Nossa, essa palavra é muito forte. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Irmãos, muitas vezes quando a gente começa a trilhar no caminho do Senhor, a gente começa a sentir mais unção, mais poder, mais graça, e nós vamos mergulhando mesmo nas águas purificadoras. Aí vem o vento, aí vem as tribulações, aí vem os problemas e as dificuldades. E sabe o que acontece? Nós começamos a ficar tristes, ficamos desanimados, ficamos abatidos, fracos, e começamos a perder a nossa fé. E quando nós começamos a perder a nossa fé, é nesse momento, irmãos, é nesse momento que vem o que vem? Vem a fraqueza espiritual. É nesse momento que começamos a afundar. Quando você começa a perder a fé, acontece que nem aconteceu com Pedro, você começa a afundar. E se você não gritar como Pedro gritou, Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim. Se você não gritar, você acaba afundando. Por isso que tem muitas pessoas que eram estrelas nas mãos do Senhor. Eram pessoas que Deus usava muito. Eram pérola nas mãos do Senhor. Mas se você for procurar a pessoa nos dias de hoje, cadê aquela pessoa? Ela foi subindo de nível, foi entrando no sobrenatural. Quem sabe pessoas que chegaram até ser missionários, missionária, pastor, pastora, chegaram no topo. Mas depois se cansaram. Sabe por que se cansou? Se cansou porque não aguentou o vento. Se cansou porque não teve fé suficiente. Jesus repreendeu Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Nunca duvide que o Senhor está com você. Que a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Que Ele vai enviar anjos para te guardar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será abalado, nem eu, nem você. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Ferramenta nenhuma preparada contra nós não vai prevalecer. Porque nós somos mais que vencedores. Nós temos que ter fé. Se você tiver fé, você não vai afundar na tua fé.
Continue orando, continue jejuando, continue lendo a Bíblia, porque mesmo que o inferno se levante, porque Satanás não vai ficar contente de ver você ali trilhando no caminho do Senhor. Ele vai tentar te atacar, mas você diz, sai daqui, Satanás. Na minha vida você não tem direito legal, porque maior é o Senhor. Eu estou brindada pelo Senhor, nós somos brindados por Deus. E o Senhor, Ele fala bem assim na sua palavra, que nós temos que ficar firme, sempre constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque essa obra tem uma recompensa. Então não deixe que o vento venha fazer você parar. Não deixe o vento fazer você parar. Não perca a tua fé. Não duvide, nunca duvide. Se você gostou desta palavra, e essa palavra, quem sabe, falou forte no teu coração, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, para que o YouTube possa ver que tem uma relevância grande. E também você compartilhe essa palavra com os teus amigos e parentes, aqueles que você ama. Então vamos orar para encerrar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, é verdade essa palavra, Senhor. Muitas vezes, Senhor, estamos caminhando no sobrenatural, mas daí vem o vento, Senhor. O vento bate sobre nós. E quando vem o vento, vem o medo. Vem o medo, vem o temor, Senhor. Começamos a temer, começamos a nos distrair e começamos a afundar. Senhor Jesus, que a gente não venha duvidar, Senhor. Que a gente não venha perder a nossa fé, porque a fé vem através da dúvida, vem através do medo. Tira o medo, tira a dúvida do nosso coração. Sabemos que o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos, não estamos caminhando no sobrenatural sozinhos. Pedro estava ali com o Senhor, Jesus. O Senhor estava ali do lado dele e ele afundou com o Senhor ali, Pai. O Senhor estava ali com ele, ele não está sozinho. Por que ele sentiu medo? É igual nós estamos com o Senhor e estamos com medo. Senhor, nos dê mais fé. Acrescenta a fé para mim e para todos nós. Eu te peço em teu nome, em nome do Senhor Jesus, que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.